Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 3 de julho de 2021. Estamos no terceiro trimestre com o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A lição de amanhã é a número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. A leitura de hoje para a nossa meditação, nesta leitura diária, está em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O título dado foi A pessoa que se afasta do orgulho será honrada. Muito bem, na leitura de ontem, vemos que Deus resiste ao soberbo, pois a soberba, a arrogância, a altivez são coisas que não combinam com a fé cristã. A humildade, na verdade, é marca do servo de Deus, que reconhece que nada é. Aliás, reconhece que é menos do que nada. Foi o que verdadeiros servos de Deus fizeram, como podemos exemplificar aqui. Por exemplo, Davi. Lá no Salmo 40, versículo 17, Davi escreveu: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então veja, Davi reconhecia que era pobre e necessitado. Veja, o grande rei Davi, o ungido do Senhor, o suave em Salmos de Israel. João Batista, outro exemplo, né? Quando, quando houve a ocasião em que ele batizaria o Messias, né, o Salvador do mundo, conforme narra e registra Mateus capítulo 3, versículo 14, diz assim, o narrador e em seguida João: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Veja aí de novo também a humildade de João Batista, né? Não é à toa que ele também foi honrado por Jesus ao dizer que João não havia maior dos nascidos de homem maior do que João, né? Paulo também é um outro exemplo que podemos mencionar aqui, né? Ele diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:8. Então, o apóstolo Paulo, um grande erudito, um grande conhecedor das Escrituras, o homem que foi responsável por discipular os novos cristãos lá de Antioquia e que, por conta do seu discipulado, né, aqueles irmãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja, o apóstolo que Deus usou para escrever boa parte do Novo Testamento, né? Então veja, ele diz lá, o mínimo de todos os santos, ou o menor de todos os santos. Ou em outra passagem ele vai dizer assim, o maior de todos os pecadores, né? Então, o servo de Deus, meus irmãos, foge da soberba, porque sabe que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16 e 18. Ao passo que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra, vai a humildade. Provérbios 15, 33. Então, o servo de Deus, na verdade, imita Cristo, que era humilde e ensinou a humildade lá naquela ocasião, por exemplo, né? Houve várias ocasiões em que Jesus ensinou a humildade. E naquela em especial, que ficou famosa como lava-pés. Ele lavou
os pés de seus discípulos. Então Jesus nos ensina aí que o maior servirá ao menor, né? Cristo é o maior exemplo de humildade que nós temos. Por isso devemos segui-lo, porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6 a 11. Olha então aí como que Deus faz com quem é humilde, como Jesus. Então imitemos ao Senhor Jesus Cristo, sigamos as suas pisadas. Dessa forma, só dessa forma, seremos honrados quando Ele vier nos buscar. Amém.